Boa noite, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um Web Meeting Galderma. Essa noite gostaria de apresentar um tema muito importante que com certeza vai fazer muita diferença na prática clínica de vocês. O tema de hoje são os 3 pilares que impactam seus resultados com injetáveis Galderma. E gostaria de também dizer que nós temos em nossa plataforma Web Meeting Galderma, www.galdermaweb.com.br, nós temos ali todas as aulas que já foram dadas até hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês e vocês vão poder ter a chance de visualizar todas essas aulas novamente. Então, vocês acessam o site www.galdermaweb.com.br, vão fazer o login de vocês. Caso vocês não tenham ainda, vocês vão preencher um cadastro. E esse cadastro, vocês vão ter acesso a toda essa plataforma. Então, vocês vão também, clicando na aula, qualquer uma dessas aulas, vocês vão ter aqui embaixo, nessa aba Materiais, alguns PDFs para que vocês possam fazer o download com materiais para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês. Então, essa é uma informação que talvez para vocês seja muito interessante, que talvez vocês não tenham notado em algum momento aqui. Vocês só conseguem acessar essa aba Materiais a partir do momento que vocês acessam alguma das aulas. Tudo bem? E agora eu quero convidar para essa noite os nossos palestrantes, que eu tenho a honra aqui de trabalhar com eles na Galderma. Eles são nossos speakers, nossa equipe científica, a nossa gerente científica e o nosso consultor científico, Dr. Stephanie e Dr. Vitor Rogério. Muito boa noite, meus parceiros, sejam bem-vindos. Boa noite, Paty, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, muito bom. E eu tenho certeza que hoje vocês vão trazer dados e vão trazer informações muito, muito importantes, porque realmente são todas as informações que a gente precisa ao paciente, assim que o paciente entrar na nossa clínica, né? Então, eu gostaria de deixar vocês à vontade e desejo uma boa aula para todos. Quem tiver pergunta, pode mandar no nosso chat, que ao final a gente vai fazer aí uma interação para que a gente consiga respondê-las. Bom, a palavra é de vocês. Obrigada, Paty. Pessoal, muito boa noite. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Como a Paty já falou, esse tema é um tema extremamente interessante, porque ele é um tema que, na verdade, ele vai englobar o que a gente vem falando nas nossas web meetings, desde a primeira web meeting que a gente teve, que o Victor fez sobre Restylane. Então, é exatamente por isso que a gente reforçou o ponto da importância de vocês terem o acesso a esses outros conteúdos, tá bom? Porque o conteúdo de hoje vai ser um highlight dos pontos mais importantes dessas web meetings. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem, e caso vocês tenham alguma dúvida, a gente está à disposição no final. Boa noite a todos, boa noite, Steph, boa noite, Paty. Muito legal estar com vocês aqui. Já vou começar a compartilhar minha tela, então. E a ideia aqui, como a Steph bem falou aí, é fazer um resumão, né, de todos os nossos produtos e ajudar o pessoal a pensar, planejar, que particularmente eu acho que onde a gente tem que investir mais tempo é no planejamento dos nossos trabalhos e dos casos clínicos. Bora lá? Deixa eu começar a compartilhar minha tela aqui com vocês. Muito bem. Sté, está contigo. Beleza, vamos lá, pessoal. Então, a gente vai falar sobre os 3 pilares que impactam os resultados com os injetáveis da Galderma. Quando a gente fala nesses 3 pilares, o que a gente precisa lembrar, pessoal? Quais são os 3 pilares principais? Quando a gente pensa num atendimento, a gente precisa de um paciente, né? Ter os conceitos relacionados ao paciente, o produto, a técnica, né? E o paciente, o produto e técnica, eles vão se interligar, essas informações vão se interligar. Então, quando a gente fala de paciente, do que a gente está falando, né? A gente está falando de fazer uma boa anamnese,
de levantar o precedentes, os históricos desse paciente em relação ao atendimento clínico que ele já fez, outros procedimentos estéticos, quais são as vontades dele, observar todos os processos de envelhecimento que a gente consegue notar através da anatomia daquele paciente, a gente conseguir também verificar as características relacionadas a gênero, relacionadas à raça e, principalmente, os desejos desse paciente, que é o mais importante. Quando a gente fala de técnica, sempre que a gente pensar em técnica, um dos principais pilares para mim, dentro de técnica, se eu pudesse fazer um subpilar aí, seria a gente falar um mantra, que é super importante. Paciente certo, para o produto certo, na hora certa. Então, quando a gente fala em técnica, vai da nossa habilidade como profissional, da gente conseguir, com aquele paciente que está na nossa cadeira, a gente avaliá-lo e abordar a melhor técnica com o melhor produto na hora correta para aquele paciente. E isso vai da gente conseguir fazer uma boa avaliação, que envolve, de novo, a figura do paciente, e a gente escolher o melhor produto na melhor hora. E aí, quando a gente fala em melhor produto e na melhor hora, quando a gente aborda o portfólio Galderma, a gente tem um portfólio super completo para que a gente consiga atuar em momentos diferentes com esse paciente. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de todo o portfólio da Galderma, abordando esses 3 pontos: paciente, técnica e produto. E sempre pensando nesse conceito de paciente certo para o produto certo na hora certa. Tá bom, pessoal? Pode passar, Vi. Começando pelo paciente, o que a gente precisa entender um pouquinho para falar de paciente? Uma das coisas mais importantes e fundamentais que muitas vezes a gente esquece de fazer ou que a gente não faz da forma correta é fazer um protocolo fotográfico correto desse paciente. E quando a gente fala em protocolo fotográfico, a gente não está falando de ter um produto de máquinas de última geração, com protocolos extremamente específicos, a gente está falando de, pelo menos, a gente seguir um padrão. Então, o que seria seguir um padrão? A gente ter, ao menos, 3 fotos de face completa, de perfil, frontal e oblíqua, sempre pensando que o paciente deve estar com o cabelo preso, sem maquiagem. A foto do antes deve estar na mesma posição da foto do depois, as duas com o paciente sem maquiagem, né, na mesma posição, evitar contraste de cor entre roupas. E com isso, gente, quando a gente consegue fazer um protocolo que segue o padrão, primeiro que fica muito mais fácil da gente ter uma conversar com o paciente e abordar com ele as necessidades, tanto para venda do procedimento, tanto para a gente abordar a parte de avaliação desse paciente, como também para a gente mostrar o depois, a gente conseguir discutir a evolução desse caso clínico com esse paciente. Então, fotografia é um ponto fundamental em qualquer tratamento que a gente faça no nosso paciente. E falando até um pouquinho mais dessa questão relacionada à fotografia, uma das formas que a gente consegue fazer uma boa avaliação desse paciente é através dessa avaliação, olhando as fotografias dele, né, fazendo essa abordagem através das fotografias. E com isso, a gente acaba fazendo um planejamento muito mais assertivo e mostrando para o paciente as áreas que a gente pode atuar com os nossos produtos e o que a gente consegue entregar de resultado, a probabilidade da gente conseguir oferecer e o paciente adotar um procedimento aumenta bastante. Vi, agora eu vou passar para você falar um pouquinho a respeito desse processo de escolha de tratamento para o paciente, que é bem interessante também. Muito bom, Esther. Então, seguindo aqui na linha que você já vem falando, da preocupação com o paciente. O paciente é o central, é o pilar central. Todo o nosso trabalho, tudo que a gente faz é pelo paciente, para entregar um resultado, um trabalho de excelência. A gente sabe muito bem
que os resultados, quando a gente fala de harmonização orofacial, dificilmente eles são fácil de quantificá-los. Ele é muito mais qualitativo e depende muito da satisfação do paciente. Então, assim, para chegar numa tomada de decisão, eu gosto sempre de pensar que primeiro eu tenho uma base de literatura científica. Então, eu penso assim, será que esse procedimento que eu quero fazer no paciente, ele já foi descrito? O que eu tenho de literatura sobre isso? Eu quero usar um determinado produto. Esse produto tem literatura ou eu vou testar no paciente esse produto? Então, eu quero saber se esse produto tem literatura, eu quero saber se o procedimento que eu vou fazer tem literatura, para chegar onde a Esté já falou, que é de o paciente certo, o produto certo, no momento oportuno. Então, baseado nisso, isso vai se juntar com a minha experiência clínica. Para mim, existe, está descrito na literatura. Será que eu sou capaz de fazer esse procedimento no meu paciente? Então, uma vez que eu entendo, eu tenho evidência científica, a minha experiência clínica cabe esse procedimento, aí eu preciso entender o seguinte, qual é a expectativa do meu paciente, o que meu paciente espera do resultado do trabalho que eu vou fazer. Eu gosto demais de abordar isso quando eu estou falando, quando eu estou dando aula, quando eu estou falando com o paciente. A harmonização orofacial é um tratamento, gente. Então, é importante que o paciente entenda que o que a gente tem na mão é produto, cânula e agulha. A gente não tem varinha de condão. Então, a expectativa do paciente é muito importante, porque o paciente, às vezes, acha que vai chegar lá e vai se transformar em outra pessoa. E não é exatamente isso. Aliás, eu acho que a harmonização ela vai fazer aquela pessoa ter a melhor versão possível dela mesma. Então, quando eu me baseio novamente em evidência, para mim o procedimento por conta da minha experiência. Vou conseguir atender a expectativa e, na verdade, eu gosto muito de pensar em baixar a expectativa do paciente para superá-la. Aí sim vem a minha tomada de decisão. Ok, então qual procedimento que eu vou fazer? Aí eu cheguei nessa tomada de decisão. E saber se serve, se cabe para esse paciente também essa tomada de decisão. Esse é um paper muito novo, a Vivi que trouxe para a gente aí, que ele vem falar dos últimos tratamentos, né, de mostrar como é que os pacientes têm visto e como que a comunidade que trabalha com harmonização entende o que ela espera dos procedimentos. Então, a gente pensou algumas coisinhas aí desse paper. Então, por exemplo, aqui nos resultados e na discussão, eles falam o seguinte, ó, hoje, todo mundo quer natural outcomes, quer resultados naturais. É isso que as pessoas querem. Ninguém... Aliás, o que a gente vê muito na clínica é o paciente chegar e falar, olha, eu quero fazer, mas eu não quero ficar plastificado. Eu não quero perder minhas expressões naturais. E é isso que ele fala, ó, que hoje os frameworks, ou seja, as novas molduras, as propostas, os conceitos de trabalho, eles querem buscar, eles vão funcionar com uma beleza, originalidade e autoestima quando estão no máximo para o paciente. Muito mais até do que a atratividade, porque ele fala que a atratividade é relativa, é subjetiva. Então, quando a gente gosta, existem alguns estudos aí que tentam quantificar a beleza, e eles fazem homens julgarem a beleza da mulher e vice-versa, mas sabe que um fator de exclusão é as pessoas não se conhecerem, porque isso pode mudar o resultado de atratividade. Então, isso é muito importante. E esse trabalho, ele conclui da seguinte maneira aqui, ó, olha o que ele fala de novo, ó, que o resultado sugere que os clínicos deveriam, então, mirar, buscar os resultados naturais e aconselho as pessoas a ter cuidado com sobrecontornos, sobrecorreções, com looks não naturais. Porque se você limitar as expressões, tirar as expressões das pessoas, isso vai alterar a atratividade e isso é consensual. E aí, então, eu tenho que trazer de novo o conceito que a gente vem trabalhando já há algum tempo na Let's Hoff, que é a expressability. E aí eu trago aí as meninas da Let's Hoff aí, com todas elas que já fizeram algum procedimento, que mostra que a gente não altera, elas são capazes de manter as expressões naturais dela, e é isso que é o termo expressability, que é o fato das pessoas conseguirem manter a habilidade de expressar, de manter as expressões naturais, ou seja, todo mundo quer ficar bonito, mas ninguém quer mudar a expressão, ninguém quer plastificar, Esther. Então, nesse conceito, quando eu penso naquela tomada de decisão, eu tenho que pensar o que o paciente quer e também tenho que explicar para o paciente, olha, isso aqui, se eu, por exemplo, tirar aquela marquinha na lateral da sua sobrancelha, talvez você não consiga mexer o frontal, é isso que você está buscando? Isso precisa ficar muito claro para o paciente. E aí nós vamos chegar no conceito do que é a harmonização orofacial, como a gente entende. Então, hoje no grupo, que a gente trabalha na Soft, com a Vivi, com o Germani, com todo o nosso grupo, a gente chegou nesse conceito. E, aliás, esse conceito foi recentemente atualizado por um estudo que foi publicado em março, agora de 2021, que, ao invés de focar no resultado do trabalho, ele mostra
a satisfação do paciente. Em nenhum momento foi perguntado para o paciente se as rugas que saíram ficaram mais legais ou ficaram mais bonitas. Em nenhum momento foi isso. Só perguntaram sobre autoestima para o paciente. Perguntaram para a confiança. Você se sente mais confiante? A sua autoestima melhorou? E foi baseado nisso que a gente chegou, então, nesse novo conceito aí, dizendo que a harmonização orofacial é um conjunto de procedimentos que buscam o equilíbrio e a harmonia da face, envolvem questões estéticas e funcionais, amenizam o envelhecimento e oferecem bem-estar e melhor qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, baseado nessa pirâmide, é isso que nós vamos buscar para os nossos pacientes. E aí, Esther, o que você pode contar para a gente quando a gente está pensando no tratamento, tanto para pacientes jovens quanto para pacientes mais velhos, eu tenho que entender de anatomia e fisiologia de envelhecimento. Exatamente. Então, o que que acaba acontecendo? A gente tem que voltar naqueles conceitos relacionados à anatomia e entender como acontece esse processo de envelhecimento, que ele aborda desde a estrutura óssea, a gente tem remodelação das estruturas ósseas, principalmente focada na região de terço médio e na região da área de orbicular, na região de mandíbula. A gente também tem as alterações relacionadas aos coxins de gordura, os coxins de gordura superficiais e profundos, e as alterações cutâneas. A partir do momento que a gente entende que quando essas três tipos de alterações estão interligadas, a gente tem uma alteração no nosso contorno e na estrutura facial como um todo, a gente começa a entender que a gente precisa abordar esse tratamento em todas as camadas da nossa face, certo? Então, não só em pele, não só em estrutura óssea e não só em coxinha de gordura. A gente realmente tem que enxergar esse paciente em 360 graus. E aí, falando um pouquinho mais sobre essas questões relacionadas a tratamento, a gente agora vai falar um pouquinho sobre a modulação muscular. Quando a gente fala de modulação muscular, a gente tem que lembrar que isso está muito relacionado aos músculos da mímica da nossa face, né? E a gente vai chegar a falar de dispor daqui a pouquinho, mas vamos relembrar alguns conceitos anatômicos relacionados a esta parte de anatomia. Então, o que a gente tem para falar sobre os músculos da mímica? A gente sabe hoje que os músculos da mímica, eles têm origem em tecido ósseo, eles se inserem na pele, eles têm aderência, eles provocam aderência, né, para os coxins de gordura, tanto os superficiais quanto os profundos, mas é importante a gente entender, principalmente, a dinâmica dessa musculatura na nossa face. Então, a gente tem músculos que são depressores e músculos que são elevadores. Esses músculos, eles vão trabalhar de formas antagônicas. Quando a gente pensa em toxina botulínica, em tratamento com toxina botulínica, muitas vezes a gente subestima esse tratamento, a gente esquece que a gente tem que também fazer uma abordagem customizada para cada um desses pacientes, a gente esquece de avaliar que muitas vezes a gente tem, durante o processo de envelhecimento, um aumento da força dos músculos depressores em detrimento dos músculos elevadores, e com isso a gente tem um desequilíbrio dessa musculatura, e muitas vezes o tratamento tem que começar com o equilíbrio desses músculos. E falando um pouquinho mais sobre isso, pode passar, Vi, por favor. A gente tem que lembrar também que a toxina botulínica, ela vai agir na musculatura, então que a gente tem uma profundidade certa em cada área de tecido para atingir a musculatura, e isso é extremamente importante. Por quê? Porque se eu não injetar a toxina no músculo, a toxina não vai ter efeito. E aí, quando a gente vai agora falar um pouquinho do dispor, o que é importante a gente lembrar em relação ao dispor? A gente já teve algumas aulas de dispor nos nossos web meetings, e a gente tem pontos específicos a respeito do dispor que devem ser levados em consideração. A gente vai conversar a respeito de cada um deles mais detalhadamente nos estudos, mas só para a gente relembrar. Então, o dispor, ele é uma toxina botulínica com rápido início de ação, então eu vou mostrar para vocês um estudo científico que vai falar a respeito disso. A gente vai ver também que ela é uma toxina botulínica que vai apresentar uma duração de efeito de até 5 meses. Ela também vai apresentar... pode passar, Vicky. Ela apresenta também, a gente vai mostrar para vocês um estudo em que a gente tem satisfação de pacientes de até 5 meses, pode passar mais um.
e com segurança comprovada. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de cada um desses estudos. Vou mostrar para vocês uma revisão de literatura que saiu agora há pouco tempo, falando a respeito de durabilidade de dispor. Então, o que a gente consegue ver em relação a... Desculpa, de início de ação de dispor, pessoal? O que a gente acaba vendo em relação a início de ação? O dispor, quando a gente faz a análise dos estudos, a gente vê que até 50% dos estudos já apresentam início de ação em 3 dias. Ou seja, pessoal, a gente tem os pacientes aplicando o Dispor e com um dia, grande parte deles, mais de 20 estudos já mostram que grande parte deles já tem a ação da toxina botulínica, já tem a ação do Dispor, com 2 dias, mais de 30 estudos e quando a gente olha no terceiro dia, mais de 40 estudos, totalizando mais de 50% de estudos com 3 dias de ação, tá? Quando a gente olha esse gráfico em si, e a gente olha 7 dias aqui, por que a gente vê que a gente tem um início de ação também reforçado em 7 dias? Foi a forma de avaliação desse estudo. Então, o que aconteceu? Além deles avaliarem o resultado inicial, a gente teve alguns estudos que os pacientes foram avaliados em 7 dias, mas o que a gente observa em gráfico é que com 7 dias, grande parte dos pacientes já tem, quase 100% dos pacientes já tem 100% dos resultados com Dispor. Pode passar, Pi? E quando a gente fala de perfil de segurança, esse estudo também é um estudo super interessante, que ele aborda o perfil de segurança durante 5 ciclos de tratamento. Então, o que os autores fizeram? Eles pegaram os pacientes, injetaram Dispor, esperaram o tempo para um novo ciclo de aplicação do tratamento, injetaram novamente e foram fazendo isso consequentemente durante 5 ciclos. E o que eles observaram, pessoal? Eles observaram que eles não tiveram alteração de resposta durante esses 5 ciclos. E o que isso quer dizer? Que o Dispor ele é bem tolerado. E o que quer dizer ser bem tolerado? Ele não vai provocar, durante as aplicações do paciente subsequentes, diminuição de efeito. Então, ele é bem tolerado, ele não vai mostrar diminuição de efeito, ele continua sendo eficaz pelo mesmo motivo e ele é seguro. Quando a gente fala em termos de duração, o que a gente observa também? A gente tem um estudo do Kisser que mostra que o Dispor ele vai ter uma durabilidade de até 5 meses em quase 30% dos pacientes, sendo que grande parte dos estudos que a gente aborda em literatura, a gente fala em durabilidade de até 4 meses, certo? Então, realmente é um produto interessante, é um produto que apresenta diferenciais para o nosso paciente e que a gente consegue entregar um resultado satisfatório com ele. E falando em resultado satisfatório, o que a gente acaba vendo, pessoal? Quando a gente faz uma análise, pergunta para os pacientes e pergunta para os profissionais qual é a avaliação deles em relação à utilização, a satisfação, né, deles em relação à utilização de Dispor, o que a gente acaba vendo? Que de 95% a 98% dos pacientes e dos profissionais estão satisfeitos com a utilização de Dispor, e isso se mantém durante os 5 ciclos de tratamento. Aí, a gente não vai conseguir, por conta do tempo, pessoal, passar para vocês o vídeo de reconstituição do produto. Então, o que a gente vai pedir? No link aqui embaixo, que a Paty citou anteriormente, vocês também vão conseguir passar o vídeo de reconstituição, tá bom? Por quê? Porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre o protocolo de aplicação, para a gente fechar a tríade de tratamento com o Dispor, tá? Sim, vou passar para você agora, para você falar sobre o caso clínico. Legal, Esther. Então, vou mostrar um caso clínico aqui. Ao invés de mostrar exatamente todo o protocolo que foi feito nesse caso, que a gente vai ter outros casos aí para mostrar durante a aula, nesse aqui eu quero mostrar como a gente conseguiu manter as expressões naturais do paciente. Então, do lado esquerdo antes, depois dá uma olhada aí no vídeo, o paciente falando. Thalita, faz um favor, faz a testa para cima, cara de brava, nariz cheirinho, manda um beijo.
Não sou não. Isso, muito obrigado. Thalita, hoje faz 15 dias que a gente fez a aplicação da sua toxina botulínica. Diz aí para mim, por favor, o que você achou do resultado? Eu gostei bastante, achei que levantou o olhar, mas ao mesmo tempo não fiquei travada, achei também que deu uma afinada, eu fiquei bastante satisfeita com o resultado. Então, muito bem. Então, além de a gente conseguir manter as expressões e tudo que a gente mostrou aí na literatura, isso aqui é o follow-up depois de 8 meses. Então, essa paciente foi a primeira vez que ela tinha aplicado toxina comigo. Aliás, a primeira vez que ela aplicava, fazia terapia com toxina. E ela volta depois de 8 meses, desse jeito aqui. Quando ela voltou, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi onde é que ela fez o procedimento. Ela falou que não tinha feito nada. Então, na região do frontal, a dose foi muito interessante aí, que manteve. É evidente que a gente está vendo que já não tem mais laqueamento de sobrancelha que ela tinha, mas a gente vê que ainda tem ação da toxina aqui. Tem ação do procedimento. Eu não sei exatamente falar da toxina, porque a gente sabe que ela é metabolizada, mas que o procedimento ainda tem resultado aqui depois de 8 meses. Ou seja, quando eu faço a segunda aplicação, seguindo aquele estudo que a Esté mostrou, que, na verdade, a gente sabe que a toxina, ao invés de aumentar as doses, ela espaça os tempos de aplicação. Então, essa aqui é um paciente que teve um resultado muito satisfatório, e isso é muito comum a gente ver na clínica, quando a gente faz pela primeira vez a aplicação no paciente. Ainda sobre esse caso, veja lá, ó, quando ela fazia a cara de brava, está lá o antes, com a marca bem feita. Quando a gente fez o resultado, quando tem o resultado do tratamento ali, depois de 30 dias, e hoje, 8 meses depois, a gente vê que está voltando, mas a gente observa que ainda não voltou como era lá no primeiro momento, no tempo zero. De novo, mostrando durabilidade de resultado, e isso também é uma coisa muito interessante. Uma outra coisa que eu acho legal compartilhar, o que eu vejo assim, quando a gente tem protocolos bem estabelecidos, considerando farmacodinâmica da toxina, dinâmica muscular, que foi o que a Esther falou ali no começo, isso vai guiar o nosso protocolo. Eu sempre digo que esse conhecimento é libertador. Conhecer a aula de ação da toxina e se o músculo, antagonismo, sinergia muscular, isso é libertador. E o que eu vejo é que quando eu pego pacientes na primeira aplicação de toxina e a gente vem com esses protocolos com os pontos estratégicos, a gente tem resultados excelentes e de durabilidade. Agora, quando eu venho casos de pacientes já que fazem em outros centros, com altas doses de toxina, onde o pessoal tende a ter um conceito que eu não concordo, que é de espalhar o ponto, tentando achar a placa neuromotora, isso parece induzir aquele músculo a só trabalhar com altas doses. Então, é muito importante que a gente aprenda a farmacodinâmica, dinâmica muscular, e entenda a toxina para poder explorar o melhor possível o resultado. Esté, tratamos então a musculatura, reposicionamos musculatura e agora vamos pensar um pouco mais agora sobre qualidade de pele. E aí, o que é que você tem que a gente pode falar sobre qualidade de pele? Vamos sobre pensar aqui. Sobre qualidade de pele, então a gente vai falar um pouquinho de Skin Booster. Mas eu vou passar para você falar a respeito dos estudos, e eu volto daqui a pouquinho para a gente falar um pouco sobre a seringa. O mais interessante, Sté, que a gente tem aqui para falar sobre o Skin Booster, primeiro, deixa eu colocar todo mundo na mesma linha. Uhum. Skin Booster, né? A gente sabe que na odontologia ou nos dométicos veio para o mercado como uma técnica. Então, o pessoal chama de técnica Skin Booster, o que, na verdade, são as intradermoterapias, as mesoterapias, que são feitas com polivitamínicos, com ácido hialurônico não reticulado, e aqui se trata de um gel Nasha, que é um gel que tem um alto G', um gel firme, só que ele é microparticulado. E esse produto ele veio para o mercado lá em 2004, justamente para revitalizar a pele. Ele foi endereçado para isso. Então, eu consigo melhorar a qualidade de pele sem grandes volumes, justamente pelo tamanho da partícula, pela tecnologia que foi feita esse gel. Então, isso é muito interessante. Ele tem um baixo swelling factor, mas como trata-se de uma malha Nasha, que ela não tem muita não expande muito, não tem muita flexibilidade, ele consegue manter a água lá dentro. Então, esse produto aí, o que a gente viu de literatura, nesse estudo aqui que foi feito em braço, em humano, foi feito um corte histológico, e ali o que vocês podem observar do lado esquerdo, aqui, ó, no corte histológico, os fibroblastos arredondadinhos aqui, e o que está sendo imitado aqui nesse desenho esquemático. E aí depois, a pressão que é feita na matriz extracelular faz esse fibroblasto ser estirado. E o estiramento provoca um estresse, e o fibroblasto, quando estressado, ele promove aqui, o que eles mostraram foi o procolágeno do tipo 1 em volta do implante. Aliás, é importante que todo mundo entenda que ácido hialurônico é um biopolímero
que estimula colágeno, é um bioestimulador de colágeno, como qualquer biopolímero, só que do ácido hialurônico do Skin Booster, a gente tem aqui esse estudo mostrando no corte histológico que ele fez procolágeno em volta. É assim que se integra o produto. Então, ele fez isso e depois de 3 meses isso foi mantido. Eu não estou falando que ele é um bioestimulador, assim como é o Sculptor, que faz isso por 25 meses com colágeno tipo 1 e 3, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas sim, a gente mostra que aqui você tem estímulo de colágeno. Então, eu tenho um produto que tem micropartícula firme, que mantém a água dentro da estrutura e ainda estimula colágeno. Que mais que eu posso querer para melhorar a qualidade de pele do meu paciente? E aqui, o protocolo que é feito, a gente sabe aqui do lado esquerdo, está escrito ali Sharp, que são as agulhas, esse é um protocolo um pouco mais antigo que se fazia com o Skin Booster. Então, eles mostram ali que você poderia trabalhar assim com agulha, mas é importante entender o plano, que não é derme superficial, seria, aqui nesse plano eles trabalhavam em derme profunda, e aqui é do lado esquerdo. Mas do lado direito é o que os autores vêm falando, e é um consenso de especialistas que mostra que hoje todo mundo prefere trabalhar com cânula, o que nós também fazemos. A gente entende que a melhor aplicação é com cânula, por eficácia e segurança. Então, com a cânula, eu faço o pertúrito e vou distribuir o produto. Então, aqui, trazendo o gráfico ali, ele vai mostrando todas as características. Eu tenho o Vital e o Vital Light, o que muda aí é a concentração. Então, um produto que eu tenho maior concentração é um produto que vai acabar atraindo um pouco mais água e consegue estruturar um pouco mais a pele. Por isso, ele é indicado para peles mais espessas, menos fotodanificada. Já o Vital Light para peles mais finas. Então, essas são as indicações dos dois produtos. E aí eu posso variar, eu posso ter um paciente mais idoso que eu posso começar com o Vital Light e depois ir para o Vital. Então, ele tem baixa ou muito baixa capacidade de lifting, já pelo tamanho da partícula, mas é um gel nacha, muito firme. E aí, ó, o mais interessante aí é o que eles estão mostrando. Ó. Hoje, eles entendem que ambos os produtos têm que ser colocados em subcutâneo superficial, que é o que a gente vai mostrar já já. E sobre o Smart Click, que é o grande diferencial, aí ó, vai estar charme. Aliás, eu sempre brinco, quando eu estou dando aula, eu falo que se eu pudesse, eu passaria o meu dia fazendo clique, até porque é muito simples a técnica, com cânula se torna segura, e não tem paciente que não gosta do tratamento com Skin Booster, porque melhora muito a qualidade de pele. A gente até fala que é pele Skin Booster. Né? Então, aqui é como você ativar. Então, antes, essa foto feita pelo Germani aí, ó, ele mostra, está lá o Smart Click, a travinha, sem ativação. Aí depois ativou a trava, e uma vez que a trava esteja ativada, pronto, dali para frente você vai ouvir, é sonoro, o clique, clique, clique. E toda vez que se fizer um clique, você vai ter a mesma quantidade de produtos sendo depositado. Então, você demarca uma área na face, como foi aquele gráfico ali, e vai distribuindo o produto. E aí, Esté, contigo sobre o plano de aplicação. Bom, o Vitor já falou um pouquinho a respeito disso, né? A gente vai sempre trabalhar no plano subcutâneo superficial, com o objetivo, a gente já falou um pouquinho disso anteriormente, ele também é tecnologia NASHA, então é um produto que ele vai projetar o tecido se ele for injetado muito superficialmente. Por conta disso, realmente ele precisa estar num plano um pouco mais profundo. A aplicação realmente ela é facilitada quando a gente trabalha com cânula, até pela necessidade que a gente tem de distribuição desse produto e fica muito mais confortável para o paciente, como o Vitor já falou. Quando a gente vai falar um pouquinho a respeito do mecanismo de ação desse produto, o que a gente vai esperar dele, pessoal? Então, a gente tem um paciente com uma pele seca, desidratada, a gente injeta o produto no subcutâneo superficial, esse produto vai captar água ali da região, porque ele é um produto hidrofílico, e dessa forma, o que vai acabar acontecendo? A gente vai ter o equilíbrio hídrico restaurado naquela área, então a gente vai ter uma maior quantidade líquida, a pele, e dessa forma uma pele mais hidratada e, consequentemente, mais saudável por conta disso. E aí, quando a gente vai falar um pouquinho a respeito de como é que funciona esse protocolo de aplicação. Primeiro ponto, quando a gente for falar de protocolo. Primeiro, a gente vai avaliar o nosso paciente, como o Vitor falou lá anteriormente, e a gente vai determinar qual vai ser o melhor produto para a gente utilizar, se vai ser o Vital ou o Vital Light. Depois da gente utilizar, da gente determinar qual vai ser o melhor produto, a gente vai para a técnica de aplicação. E o que a gente tem que observar em relação ao protocolo? Na primeira aplicação com esse paciente, como é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com 2 ml de Vital ou 2 ml de Vital Light. Após um mês, eu faço mais 1 ml. E aí, as manutenções desse paciente, elas devem ser feitas
em aproximadamente de 9 a 12 meses. O que vai determinar, pessoal? Eu faço uma primeira manutenção, aguardo mais 9 a 12 meses e faço uma segunda manutenção, totalizando 4 ciclos de tratamento. O que vai determinar para mim, se eu vou fazer em 9 meses, em 12 meses, a minha avaliação clínica, o resultado que esse paciente está obtendo e o resultado que esse paciente espera também. Podemos continuar, Vitor, e agora a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dos casos clínicos. Vou pedir para você explicar esse caso clínico para a gente. Então, essa é uma paciente jovem aí, e a queixa principal dela, Esther, era a qualidade de pele. Então, ela se queixava muito, ela até falava que não dava para sair de casa sem maquiagem, porque a pele incomodava, e ela queria também um discreto volume no lábio. Ela perguntou se era possível trabalhar com isso. E aí, todas as áreas, eu enderecei para ela o Skin Booster. Então, eu fiz os 2 ml conforme o protocolo, um de cada lado da face, e aí peguei mais um dele e trabalhei no lábio e um pouquinho nessa região aqui de tear trough. E esse foi o resultado que a gente conseguiu aí, ó, depois desse protocolo inteiro. Foram, então, os 2 ml primeiro, 30 dias depois mais um, e essa é a avaliação 30 dias depois. E o mais legal é a paciente mandando mensagem, dizendo que agora ela consegue sair de casa sem a maquiagem. E fica bem evidente aí no resultado, a gente vê que não alterou, não teve grandes volumes, grandes alterações, sim, uma melhora na qualidade e textura da pele, luminosidade da pele, e veja aí na vista lateral como a gente consegue realmente mostrar uma melhora de qualidade de pele desse paciente. Então, como eu disse, é tecnicamente um trabalho muito simples de ser feito com a cama, muito seguro e com alto índice de satisfação. E eu entendo que isso é uma porta aberta, Esther, porque aqui eu abri a porta, o paciente gostou do que eu fiz, então a gente já tinha reposicionado com a toxina, a musculatura. Agora eu melhorei a qualidade de pele e agora eu posso entrar no assunto com o paciente, seguindo aquela história que a gente estava conversando sobre o paciente de expectativa, de entender com ela agora. E o que mais a gente pode pensar agora, falando em refinamento, falando em preenchimento e falando em estruturação da face desse paciente. E aí a gente começa a pensar nos nossos preenchedores. E para falar de preenchedor, a gente tem que lembrar também, assim como qualquer outro procedimento, mas aqui muito mais ainda, das camadas que a gente tem de tecido, né, gente? Então, a gente vai acabar trabalhando muitas vezes supraperiostal ou subcutâneo, ou na camada mais profunda, quando a gente pensa em tecido de coxinha, de pouso mais profundo. Então, o mais importante quando a gente falar de preenchedor é a gente entender em qual camada trabalhar e qual é o objetivo que a gente quer com aquele preenchedor, porque isso vai facilitar a gente escolher o melhor produto para cada uma das regiões. E quando a gente vem para falar de produto, a gente precisa falar da linha Restylane. A gente tem a linha mais completa do mercado, realmente são produtos que a gente tem diferenciais muito grandes, são linhas complementares que vão entregar resultados satisfatórios para os pacientes, com durabilidade de até 36 meses, e pode passar, Vi, em que a gente fala de 2 tecnologias, então a gente fala da tecnologia Nasha e da tecnologia OBT. E antes de falar de tecnologia Nasha e tecnologia OBT, Vitor, uma das coisas que me chamam muito a atenção e que eu acho extremamente importante quando a gente às vezes escuta falar de preenchedor e a gente escuta falar de uma propriedade específica, ou só a reticulação, ou só crosslink, e as pessoas esquecem, na verdade, que para a gente entregar um produto de tecnologia, para a gente entender a tecnologia do produto, na verdade, a gente tem que olhar diversas características, desde a tecnologia, a reticulação, a flexibilidade, a firmeza daquele produto, e isso, gente, realmente é o que vai fazer a gente conseguir entregar um resultado diferenciado para o paciente, porque muito mais do que injetar um preenchedor no paciente, é a gente entender o porquê que é importante a gente ter uma linha completa, a gente ter vários tipos de preenchedor para a gente inserir em camadas de tecido que se adaptem melhor a eles, certo? E quando a gente fala a respeito disso, como eu já falei para vocês, a gente tem uma linha bem completa de preenchedores, a linha Restylane é uma linha super completa, a gente vai trabalhar com as 2 tecnologias OBT, onde a tecnologia OBT, a gente tem produtos mais homogêneos que vão entregar para a gente
resultados em camadas mais superficiais, e esses resultados vão ser resultados muito mais delicados para peles mais delicadas também, peles mais finas, e a gente tem a linha Nasha, onde a gente vai trabalhar com um produto com uma capacidade de projeção maior, como é o caso do Restylane Lift, para tecidos mais espessos e com necessidades de projeção, como, por exemplo, a região malar, para o lifting, por exemplo, a região de mento, de mandíbula. E esse gráfico é um gráfico muito legal, né, Vitor? Porque ele acaba mostrando para a gente as características relacionadas à firmeza e flexibilidade dos nossos produtos. Então, quando a gente fala de tecnologia Nasha e OBT, e a gente vê o vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, fica muito claro o porquê que elas são tecnologias complementares e porque uma das tecnologias, que é a tecnologia OBT, a gente vai acabar trabalhando com produtos em regiões de expressões faciais. E a outra tecnologia, que é a tecnologia Nasha, em planos mais profundos e regiões menos móveis. Então, o que eu vejo aqui, pessoal? Quando eu olho tecnologia Nasha, eu estou vendo um gel de textura super firme. Então, se vocês imaginassem que eu estou tocando esse gel ele vai deformar e ele vai voltar ao formato original. Quando eu venho para a tecnologia OBT, o que eu vejo? Eu vejo um gel que a hora que eu toco o cubinho do gel, esse gel deforma, ele até volta a uma estrutura mais parecida com a original, mas ele não volta ao resultado completo, à estrutura original completa dele. Então, o que a gente precisa guardar daqui? Quando a gente fala de tecnologia OBT, eu já vou falar dos produtos, a gente vai falar de um produto para áreas mais móveis, um produto que traz para a gente resultados mais naturais, um produto que ele tem uma maior quantidade ele é mais flexível ou mais coeso. Ele é um produto que a gente vai trabalhar em coxins adiposos superficiais. Quando a gente vem para a linha Nasha, o que a gente observa na linha Nasha? Ele é um produto menos móvel, que a gente vai trabalhar em planos mais profundos, quando a gente pensa em projeção. Então, vou já explicar esse gráfico para vocês, mas quando a gente pensa em projeção, a gente está falando de forças verticais que estão agindo em cima daquele produto. E essas forças verticais, se a gente não tiver um produto com uma capacidade de projeção grande, ele não vai suportar esse tecido ser projetado. Não, volta só um pouquinho naquele gráfico, Vi. E aí a gente tem... Imagina. E aí a gente tem questões super interessantes aqui, por exemplo, a gente tem o Restylane Kiss, que é um produto que ele tem flexibilidade e tem um pouco de firmeza também. A gente tem o Restylane Lift, que é o produto com a maior firmeza que a gente tem no mercado. Pode passar. E aí, para vocês entenderem um pouco mais a diferença entre essas duas linhas e a importância que tem. O que acontece dentro das linhas de preenchedores Restylane? O que a gente acaba vendo, gente, é que a firmeza do produto, ou o G-Prime, ele é inversamente proporcional à coesividade. Então, o que eu vejo aqui? Quando eu olho o Restylane Lift, eu vejo que o Restylane Lift ele é um produto com um G-Primer super grande, ou seja, uma firmeza super grande, e com uma coesividade bem baixa. Quando eu venho para os produtos da linha OBT, olha como é diferente. Eu tenho produtos com G-Prime mais baixo e com coesividade maiores. Como eu já tinha falado para vocês, se eu tenho uma área que eu preciso fazer projeção, que recebe força vertical, tecidos profundos, justaósseos, por exemplo, na região de mandíbula, de mento, de malar, é vantajoso eu trabalhar com um produto que apresente um G-Prime alto, e a gente tem um produto com maior G-Prime do mercado. O que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar uma capacidade de projeção maior desse tecido. Agora, quando eu falo de região móvel, por exemplo, região de terço médio, faz sentido eu trabalhar com um produto que vai diminuir a mobilidade daquela região? Ou então que ele não vai
se integrar ao tecido para acompanhar a movimentação daquela região, não faz sentido, né? Então, para isso, a gente tem outros produtos, como o Refine, que vai fazer com que a gente consiga ter uma propriedade de projeção G' menor e uma coesividade maior. Pode passar, Vi. E aqui, Esther, ainda só para a gente A Swell complementar. Factor eu não ia falar, mas você quer complementar? Pode complementar. Isso, vou só te complementar aqui o fato da gente ter ali o Define, a diferença que é o produto de projeção da família Obiti, né? Que a gente pensa em um paciente que tem um tecido de cobertura mais fininho, então, já que a gente tem um G' tão alto no lift, a gente pode ir no Define com um G' um pouco menor, mas ainda assim com uma capacidade de projeção, para não marcar tanto o tecido. E Sabe ainda outra ele coisa? consegue Desculpa, acompanhar uma pode expressão natural, como você falou. E chamando a atenção aqui para fechar o G' do Skin Booster, para o entendimento que não pode ser colocado superficial. Que veja, embora ele seja microparticulado, é um gel Nasha, que tem um G' mais alto que qualquer outro produto que a gente tem no mercado aí. E outra coisa importante da gente falar, Vi, antes da gente passar esse slide, é que não há problema nenhum em a gente combinar as linhas, né? De a gente trabalhar com os produtos da linha Nasha e da linha OBT no mesmo período, no mesmo tempo, trabalhando camadas diferentes e com necessidades específicas. Perfeito. E a pureza do gel, né, Esther? Que é uma outra característica também. Falando um pouquinho de pureza do gel, essa pureza do gel, ela leva a gente também a entender um pouquinho a respeito de segurança, né, Vitor? Porque quando a gente observa esse estudo, o fato da gente ter um gel extremamente puro, ele se torna um produto mais facilmente reversível, o que traz para a gente uma capacidade muito maior de ter segurança e reversibilidade dos nossos procedimentos, o que é uma vantagem quando a gente fala de procedimentos na área de harmonização para a gente, né? E aí também a gente tem um estudo que é muito bacana, na verdade, quando a gente aborda perfil de segurança, a gente consegue ver que tem uma literatura extremamente extensa, falando tanto da linha Nasha quanto da linha OBT, e nessa literatura extremamente extensa, o que a gente acaba vendo? Estudos falando de mais 2.000 pacientes atendidos através com procedimentos com Nasha, um segmento de mais de 36 meses, o que dá para a gente a duração do nosso produto também. A OBT com mais de 2.500 pacientes com segmento de 18 meses, e isso com uma taxa de eventos adversos, quando a gente fala de nódulo tardio, de 0,2%, que é extremamente baixa para um preenchedor. E é a menor taxa de evento adverso do mercado. Vamos de caso clínico. Vamos. Então, aqui nessa paciente, a gente já vai começar a combinar agora, a gente pensou no Dysport, então aqui tem um protocolo que foi feito do Dysport. Vamos endereçar a queixa da paciente, então ela queria melhorar aqui o contorno da face. A gente vê que é um paciente aí classe 2 compensada, a gente vê que ela tem uma dificuldade de selamento labial, ela tem um mento hipertônico, nesse momento ela está tentando, ela está em repouso, vê que não tem selamento labial, né? Então, entre outras coisas, aqui para a toxina foi esse protocolo que foi feito. Então, quando vocês olham para esse protocolo, entendam que a gente está pensando farmacodinâmica, eu estou pensando halo de ação, e aí eu estou pensando dinâmica muscular. Então, foram esses os pontos que foram realizados na paciente, tá? Depois, além da toxina, a gente trabalhou com preenchedor, de novo para endereçar o que ela queria. Então, ó, como você falou, eu trabalhei com lift justa ósseo para mimetizar tecido ósseo. É isso que a gente gosta de pensar. Eu tenho um tecido ósseo, eu penso como eu quero restaurar aquela estrutura, então eu vou mimetizar ele com um produto que tem um G' alto e partícula grande, para fazer os pilares aí. Tudo justa ósseo. Depois dessas bolinhas azuis escuras, eu trabalhei com o Restylane. Gosto de trabalhar com Restylane em goteira lacrimal justamente porque, embora ele seja um gel Nasha com alto G', ele tem uma partícula pequena e um baixo swelling factor. Eu estou falando de uma área da face que é onde tem a maior retenção hídrica natural e não tem mobilidade. Então, quando eu venho com esse produto, diminui demais a chance de ter um edema pós-operatório, um nódulo depois do procedimento. E eu acabei otimizando o produto, já que vale muito a pena a gente dizer que
tem que ser viável o tratamento. Não adianta eu chegar e planejar o paciente, sei lá quantos ml de produto, e será que cabe no bolso? Será que realmente é verdade? No dia a dia, isso da prática de vocês é verdade? Aqui, eu trabalhei nesse caso aqui com 5, foram 2 lifts para fazer as estruturações, então, fossa piriforme foi o lift e associei o Restylane no sulco, para também fazer miomodulação do sorriso gengival dela. Fizemos o lábio dela com Kiss, que é o único produto que tem em bula, segundo chancela da FDA, para ser preenchedor de lábio. E no arco zigomático, além dos pontos estruturais com lift, eu fiz o volume subcutâneo. Então, a ideia é restaurar toda a estrutura dela, melhorar o sulco. E ela tinha muita dificuldade, que vocês observem aqui do lado esquerdo dela, tinha um pouco mais de volume e projeção. Então, ela se queixava que o lado direito era muito assimétrico. Uma conversa muito importante para se ter em consultório com o paciente. A assimetria é muito difícil de se corrigir. Vale o paciente entender, olha, nós vamos começar o tratamento, eu vou endereçar o tratamento para tentar melhorar essa simetria, mas veja, nenhum ser humano é simétrico, então eu vou chegar no melhor possível. E nós vamos entregar para você aos poucos até chegar no resultado que é o que você busca. Então esse aí foi o resultado que a gente teve, associando toxina botulínica e o preenchedor. Então a gente consegue ver aí como a gente conseguiu não mudar demais as expressões naturais dela, melhorou a olheira. Veja lá como a gente conseguiu melhorar bastante essa área de malar e arco zigomático. O preenchimento labial criou volume. A gente conseguiu, com a toxina e o preenchedor associados ali, melhorar o suporte do lábio superior, pesar um pouco para melhorar o lábio dela. Melhorou o contorno da face. Olha nessa outra. Já mostrando a expressão, ó, de novo, ela consegue manter a expressão natural. Ah, mas ficou uma marquinha ali. O que eu pergunto para o paciente quando ele volta? E aí, você gostou do resultado? O paciente fala, adorei, estou satisfeito com o resultado, está resolvido. Não sou eu que vou buscar querer mexer naquela marquinha que deixou natural o resultado, que manteve a expressibilidade do meu paciente. Então, isso é muito interessante. Observa que ainda nesse movimento, a gente vê que como melhorou a região aqui embaixo dos olhos, na goteira lacrimal. Veja lá naquela expressão de cara de brava, é muito curioso, né? Isso vocês podem observar no caso clínico de vocês, nos consultórios, que antes da toxina, ela consegue fazer a expressão. Quando ela não consegue mexer a região de glabela, ela recruta o orbicular dos lábios. Isso é muito curioso, eu sempre vejo isso nos pacientes, tentando fechar a expressão, fazer a cara de brava. A gente vê aqui que a gente conseguiu limitar muito o movimento, embora ela tenha ainda um pouco de movimento. Veja aí, ó, no nariz, a gente conseguiu limpar muito essa região aí do nasal, entre próceros e nasal ali, mas veja, não saiu tudo. Ótimo, mantenha um pouquinho de marca para manter a expressão natural, a expressibility do paciente, mais uma vez. Veja aí na vista lateral como a gente melhorou, quando ela fazia o sorrisão dela, quanto ela era levantada. A gente conseguiu miomodular, limitando o movimento do músculo superior, como melhorou o contorno, o trabalho que a gente fez também nela. De toxina nas bordas aqui, para liberar o platisma dos seus pontos de inserção, a reestruturação de malar, top model, e também o infraorbitário aí, onde era a goteira lacrimal. Enfim, com bom planejamento, a gente conseguiu aí, ó, o lábio de novo melhorando o sorriso gengival, com pouca quantidade de produto, a gente consegue endereçar um resultado que traz muita satisfação para o paciente. Veja lá como que a gente conseguiu mexer, como a toxina relaxou bem esse contorno e melhorou todo o perfil do paciente associado com os pontos de preenchedor. Um resultado bastante interessante, muito confortável e satisfatório para o paciente. Evidente, né, Esté, que a gente também fica muito satisfeito com os resultados. Ouvi, uma coisa importante que eu acho que a gente poderia frisar aí é que, apesar de você, assim, a quantidade de produtos que você abordou dentro da linha Nash LBT, e a importância da gente colocar o produto certo na região correta. Quando a gente fala de tecnologia e de reologia, o que a gente espera mesmo é que esse produto entregue para a gente um resultado extremamente natural do nosso paciente. A gente tem a garantia disso quando a gente endereça o produto correto na camada correta. É por isso que a linha é tão completa. Perfeito, é toda a versatilidade do nosso portfólio, né, Esté? Exatamente. E só para finalizar o planejamento aqui, para quem pensa, poxa, mas e agora o ângulo bonito? Pô, veja, no meu planejamento, o que eu penso? Muitas vezes que eu faço toxina, esse full face com platismo no paciente. Eu aproveito essa sessão e posso fazer o full face de toxina mais terço médio, mas eu primeiro relaxei todo o contorno da face dela de platismo e mento, e agora sim eu poderia pensar em fazer ângulo bonito. Então, seria um segundo momento, só para que a gente possa ajudar o pessoal a entender um planejamento. Que às vezes a gente fica tão ansioso quanto o paciente, no sentido de querer entregar. Vamos fazer tudo, mas calma.
né? Vale entender tudo que você explicou lá de G-Prime, de swelling factor e tal, que se eu tenho um músculo muito ativo, ele vai acabar degradando mais rápido aquele produto. E se eu consigo relaxar a musculatura, melhora a performance do produto. A literatura mais atual é evidente para isso. Então, a gente vale muito entender o planejamento. Eu sempre gosto de dizer assim que, às vezes, a gente vê o injetor muito ávido por injetar, né? Às vezes, no curso, o aluno está louco para sair injetando. E eu falo para ele, pera, pensa. Né? O Germano fala muito assim, quase 100% do sucesso está na cabeça da gente, está no planejamento adequado, na escolha certa do produto, na camada certa, endereçar o tratamento. E alinhar com o paciente, né? A expectativa do paciente, sempre, né? O paciente está lá no topo da pirâmide, lembra o que a gente mostrou. Muito bem, Sé. Então, até agora a gente falou de todas as reestruturações e agora vamos para os scaffolds da face. Esse termo que a Vivi falou tão bem aí no nosso último encontro, né, aqui no Web Meeting, que é o arcabouço. Então, esse termo que a Vivi trouxe, eu vou trazer uma tela da Vivi também, para mostrar para a gente, para entender o que é o arcabouço. Quando eu penso Sculptra, eu tenho que pensar 3D. Eu tenho que entender que eu estou fazendo um arcabouço, eu estou fazendo um pilar de sustentação, estou fazendo pavimentação, eu estou reestruturando a face como um todo, já que o Sculptra é um produto que ele vai fazer uma estruturação por incrementos dérmicos, ele melhora a estrutura da pele. E é dessa maneira aí que a gente vai conseguir melhorar toda a estrutura da pele. A gente consegue ali... Esse vídeo aí que foi feito pelo Leandro, que trabalha com a gente na Let's Off aí, que é um cara fantástico para fazer esses vídeos, guiado pela Vivi, ele vem mostrando isso, a gente se estrutura. Quando a gente está pensando em Sculptra, a gente se estrutura. Quando eu estou pensando em Sculptra, muitas vezes eu penso num paciente que tem uma qualidade de pele muito ruim, com muita flacidez, que se eu fosse entrar com o preenchedor, provavelmente eu não chegaria no resultado que ele quer. Ou, para tentar chegar nesse resultado, eu teria que usar tanto produto que não seria viável. Então, é muito mais interessante eu conseguir preparar o paciente, fazer o arcabouço, pensando em 3D, para preparar o paciente para depois receber, então, como a gente falou até agora, refinamento, reestruturação e os preenchimentos. E aí eu tenho que pensar, então, quando eu vou trabalhar com Sculptra, na avaliação facial, e eu penso em mimetismo. Então, eu olho para esse primeiro paciente aqui do lado esquerdo, e o que eu vejo ali é que é um paciente que tem um tecido de cobertura bom. Eu vejo ali os coxins, eles são espessos, mas a estrutura óssea do paciente é ruim. Tanto que você vê um tecido que ele não chega a ter muita pitose de tecido, mas que a gente vê falta de estrutura para melhorar. Então, quando eu penso ali nesse tecido, é diferente desse paciente aqui no meio, que eu vejo já um tecido muito flácido, uma pele muito fina. E aí tem uma estrutura boa, tanto que você vê bem definido ali o arco zigomático desse paciente. Então, aqui, quando eu vou pensando nesse terceiro caso, aí eu vejo um global. Eu tenho ruim tecido tanto de cobertura quanto de suporte. E baseado na minha avaliação, e o paciente vai me dizer o que ele quer, e eu tenho que olhar para o paciente e pensar que plano que eu preciso mexer, onde que eu vou trabalhar. Então, quando eu entendo isso, eu vou entender que para o meu planejamento desse primeiro caso, eu tenho que fazer reestruturação. Aqui eu estou, de novo, falando do 3D, de pensar nos arcabouços, nas estruturas, nos pontos justaósseos. Lá naquela última aula, a Vivi mostrou, inclusive, o vídeo, né, das fibras de colágeno, das elastinas, do ácido hialurônico, que são as principais proteínas da matriz extracelular. É isso que eu quero remodelar. Então, eu penso aqui, reestruturação ponto justa ósseo. Nesse caso aqui, no segundo, eu talvez estou pensando nessa volumização, mas não é que eu quero fazer pump no rosto do paciente, é por incremento dérmico. É para melhorar a qualidade desse tecido, reestruturar o tecido. Então, eu vou trabalhar muito mais em subcutâneo. E aqui, nesse último caso, eu vou trabalhar tanto justa ósseo quanto subcutâneo. Fato é que isso vai me guiar também a quantidade de sessões que eu vou ter que trabalhar nesse paciente. Porque se eu sei que eu tenho que trabalhar muito mais no justa ósseo, aqui em subcutâneo, eu penso como que eu posso distribuir esse produto, já que eu sei que justa ósseo eu tenho um limite, eu trabalho com 0,1 a 0,3 por bolos. No subcutâneo, eu tenho que trabalhar com 0,2 a cada centímetro quadrado. Então, quando eu estou indo para o subcutâneo, eu tenho muito mais chance de distribuir. E como a gente entende que o produto ele funciona por incremento dérmico, em áreas que eu tenho muito peso, eu não coloco o produto. Eu coloco para tracionar. E profundo para fazer a estruturação. E já no terceiro caso, eu vou ali com 3, 4 sessões até. E nesses primeiros casos, do meio, eu diria que em 3 sessões, a gente tem que lembrar a proposta do tratamento para esse paciente, pensando na expectativa.
Esther, então aqui a gente consegue endereçar bem o que fazer com o Sculptra, mas eu queria que você contasse um pouco agora para a gente de novidades que a gente tem aí para falar sobre o Sculptra. Tá bom, vamos lá. Mas antes de eu falar das novidades, vamos reforçar um pouquinho o histórico desse produto? Então, vamos relembrar o que a gente já falou algumas vezes aqui, né? Então, o ácido polilático ele foi aprovado na Europa como um preenchedor para lipodistrofia, isso foi em 1999, então faz um pouquinho de tempo já, né? Aí, depois, em 2006, a gente já tinha mais de 150 mil pacientes tratados, em mais de 30 países diferentes. Em 2009, essa indicação foi expandida para a estética e aprovada pelo FDA. Em 2014, a Galderma adquiriu os direitos de comercialização do Sculptra e começou a comercializar esse produto. Em 2020, ele entrou na ROF, foi estreado por você, inclusive, e agora em 2021, mas na semana passada, a gente conseguiu aprovar a reconstituição imediata do Sculptra. E aí, contando um pouquinho para vocês de como a gente chegou até aqui, a gente tinha diversas publicações já há bastante anos falando a respeito da reconstituição imediata do Sculptra. De 2018 a 2020, foi realizado um estudo com 80 pacientes, com um segmento de 48 semanas, que mostrou que a reconstituição imediata, comparando versus a de 24 e 72 horas, tinham resultados bem semelhantes, o que justificaria a utilização da reconstituição imediata. No ano passado, no final do ano passado, praticamente nos últimos meses, foi aprovada a reconstituição imediata na Europa, e agora a Anvisa aprovou aqui no Brasil, no dia 3/5. Para falar um pouquinho mais para vocês a respeito disso, pode passar, Vi. A gente vai abordar um pouquinho os estudos, o Vitor vai entrar em detalhes em cada um deles com vocês, e depois a gente vai falar desse processo de reconstituição. Então, legal, Esther. É muito interessante que entenda-se que não é de repente que a gente resolveu, então, preparar o produto. Então, Claro Esther, não. eu não acordei hoje, liguei para você e falei, é o seguinte, Esther, agora nós vamos preparar o Sculptra e vamos usar ele imediatamente. Não é isso. Isso aí já vem lá de 2018. Então, esse estudo aqui, primeiro, foi feito por coreanos, que eles estavam buscando um novo método de preparo do Sculptra, né? E aí eles estão mostrando aqui, ó, que você vê que com 48 horas você tinha muito mais partículas em suspensão. Só que o que eles observaram? Que se eles hidratassem por 2 horas, deixassem 5 minutos na cuba ultrassônica, que é o sonicador, você teria já, 5 minutos depois, 77% das partículas efetivas. E com lidocaína, o resultado foi igual. E dizendo que 30 minutos depois, você tinha quase 95% das partículas efetivas. Isso trouxe à luz para a Galderma pensar o seguinte, bom, se o cara mostrou que agitando o produto eu consigo ter mais partículas efetivas num intervalo menor de tempo, por que não pensar nisso? E aí os estudos começam in vitro. Mas como a gente não faz nada no paciente pensando in vitro, a gente continua estudando. E aí, nesse outro estudo, para entender propriedade de reologia e propriedades físico-químicas, aqui ó, é o estudo mostrando que a carboximetilcelulose, ela não sofreu nenhuma alteração quando o preparo foi feito com 0 minuto, ou seja, 1 minuto de agitação, imediatamente depois, 2 horas, 24 ou 72 horas, não houve alteração de concentração da carboximetilcelulose, que é o gel carreador, nem tampouco do manitol, que é o que ajuda a partícula, o polímero da carboximetil se tornar o gel. Então, não houve nenhuma alteração. Também não alterou o pH, e também não alterou a viscosidade do produto. Então, todos esses parâmetros vão nos guiando aí, e aí outra coisa muito interessante é entender que, independente do tempo, ó, tanto o imediato, 72, com o sonicador novamente, com lidocaína, sem lidocaína, a dispersão, a densidade de dispersão, que é o que a gente quer as partículas em suspensão para poder trabalhar com o Sculptra, e nem o tamanho das partículas, nada disso foi alterado. Isso se manteve em todos eles. Mais uma vez, um baita indicativo que a gente poderia fazer isso. E aí, quando você olha lá para as fotografias, para a microscopia, você vê realmente que, independente do tempo, aqui as partículas estão dispersas no meio, estão em suspensão. E no frasquinho que a gente busca ali, aquele frasquinho que tem só aquela espuminha lá em cima. É isso que a gente vê quando a gente hidrata ele com de 24 a 72 horas. É isso que você vê fazendo shake de 1 minuto. Então, é 1 minutinho fazendo chacoalho, só isso. 1 minutinho,
que você vai explicar melhor ao pessoal, e é dessa maneira que eles viram. Então, tudo isso norteou a gente para chegar nesse momento. Só que enquanto estava in vitro, a Galderma não posicionou esse produto assim. Não, peraí, por enquanto está in vitro. Depois, tem esse estudo da Bruna Bravo, que é do ano passado, que ela fez com 26 pacientes, e ela mostrou aí o seguinte, ó, ela fez 1 minuto de agitação da mesma maneira, então ela pôs 5 ml. Por que pôs 5 ml? Para facilitar o shake, para facilitar a mistura. E depois, em uma seringa de 20, ela chegou a adicionar total de 12 ml, o que é muito pelo nosso entendimento, além da lidocaína. E aí ela distribuiu, fez de novo com a lidocaína, homogeniza, já não é mais 1 minuto de agitação, só homogeniza, e distribuiu em subcutâneo dessa maneira que está aqui nesse gráfico. E o que ela encontrou ali nesse estudo foi que teve 2 pacientes somente com nódulos dentro de 58, dor 17 a 58, que também está dentro da estatística, e equimose, ou seja, nenhum evento adverso muito mais sério. E isso continua norteando, só que isso aqui, com 90 dias de segmento e o N desse tamanho, ainda não é um clinical trial robusto para que a gente pudesse mudar a bula ou posicionar o produto. E aqui eles falam ainda, ó, o que ela enfatiza aqui nesse trabalho é que tanto o período de hidratação de 24 horas quanto esse imediato não tiveram problemas de entupimento com a cânula 22. E ela não fala que você tem que usar só uma cânula, qualquer cânula. E aqui também eles mostram que isso que eles encontraram foi o que eles fazem na prática clínica deles e trouxe resultados muito semelhantes. Mas ela entende aqui que precisa de mais estudos clínicos, ela fala aqui de clinical trials, né, de human trials, para poder realmente validar esse protocolo. E aí você vem aqui para esse estudo já agora de janeiro de 2021, com 4.483 tratamentos, 1.002 pacientes, veja a relevância de um estudo como esse. E aí algumas coisas que eu sempre gosto de chamar a atenção, olha, mais de 50% dos injetores trabalham na região supraperiostal, como a gente mostrou. A outra grande parte é subcutânea, e hoje a maioria deles tem abandonado o derme profunda, justamente porque é a área que tem a maior quantidade de eventos adversos. E aí ele mostra o que eu tenho de evento adverso com ele. Então, nesses 4.483 tratamentos, houveram 4 eventos adversos de nódulos tardios. E todos eles foram solucionados, olha, com injeção de corticoide intralesional. Alguns deles foram espontâneos. Estel, o que me chama muita atenção aqui é que não tem nenhum evento vascular com Sculptra. Você não tem isquemia, você não tem necrose descrito na literatura. Isso é um estudo. Tem um outro ali de complicação investigation que mostra coisas muito semelhantes. Então, hoje, o que a gente vê é que com o volume de hidratação, é muito mais que o tempo de espera, o volume de hidratação diminuiu demais a quantidade de nódulos. Mas esse estudo, ele fala o seguinte, ó, para entender depois se eu posso realmente, baseado na literatura pregressa, trabalhar com ele de uso imediato, a gente precisa de um clinical trial que está em andamento, que é esse clinical trial, que é o nosso Datum File, que é um arquivo hoje interno, que guiou a Anvisa a mudar a bula, que foi a comparação de um grupo de 5 e 8 ml, mostrando que o produto que foi injetado imediatamente foi tão eficaz e seguro quanto o outro grupo, que em breve a gente vai ter essa publicação. E, por enquanto, o que você pode contar para a gente é como é que faz, então, esse preparo novo, por favor. Bom, pessoal, então como é que a gente vai fazer a reconstituição imediata do Sculptra? A gente vai pegar o frasquinho de Sculptra, vai inserir 5 ml de água estéril para injeção, agitar o frasco por 1 minuto, inserir mais 3 ml de água para injeção e de 1 a 2 ml de lidocaína. E está pronto para vocês injetarem. A gente tem um vídeo falando a respeito desse processo de reconstituição, que ele também está no link aqui de baixo, que vocês vão poder baixar. Devido ao tempo, a gente não vai passar para vocês agora, então a gente vai passar o vídeo, mas a gente tem o passo a passo, tanto para reconstituição facial, quanto para reconstituição corporal, para os biomédicos e farmacêuticos que estão nos assistindo. E um dos pontos que eu acho fantástico da gente reforçar a respeito do Sculptra são esses aspectos práticos. Então, são 6 pontos, na verdade, são 6 pontos específicos que a gente precisa sempre ter em mente quando a gente fala de Sculptra e que a gente precisa sempre levar com a gente e repassar também para as pessoas que acabam fazendo esse tipo de procedimento. O primeiro deles é utilizar no máximo um frasco por hemiface em cada sessão. O segundo, em média, 3 sessões para o paciente. E aqui, Vitor, é importante a gente reforçar para o pessoal que
o alinhamento, o sucesso do produto aqui é 100% relacionado ao alinhamento com o paciente. O Sculptra, como a gente não tem um resultado imediato, o resultado ele vem ele vem com o tempo. É importante a gente ter essa conversa com o paciente, é importante a gente explicar que para paciente jovem pode ser que ele tenha menor necessidade de menos tratamentos. Para pacientes mais velhos, a gente pode ter, né, necessidade de mais tratamentos. A gente vai dar um intervalo de mais ou menos 4 a 6 semanas entre as sessões, e aí o mantra que o Vitor sempre fala é tratar, esperar e avaliar. Tratar, esperar e avaliar, sempre. Então, esses são pontos extremamente importantes que vocês precisam levar em consideração e que vocês precisam ter para a utilização do Sculptra. E agora, Vi, vou pedir para você falar do último caso clínico que a gente tem para hoje, que é um caso clínico com o Sculptra, para a gente retratar esse tratamento e deixar claro qual é a principal indicação e quando utilizar esse produto. Legal, Esther. E aí eu vou trazer um caso que a gente trouxe até na última aula também com a Vivi, que é a da Deli, que é mãe da Cintia, que é uma amiga nossa, dentista também, que trabalha com a gente, e também trabalha com a harmonização. Ela é orto, mas ela também faz harmonização, ela resolveu trazer a harmonização para aumentar a caixinha de ferramenta dela, né? E aí a gente fez toxina, e aí é evidente aí a diferença de posicionamento de sobrancelha, né, de assimetria que ela tem. Então a gente trabalhou junto, eu e ela. Então a gente foi lá, ó, ela fez toxina nesses pontos aí, e para endereçar essa diferença de assimetria, a única coisa foi que aumentou um pouquinho a dose naquele terceiro, no ponto mais externo do lado direito, lá do frontal do paciente. Então, de novo, todo aquele conhecimento de farmacodinâmica, dinâmica muscular. E aí, com o Sculptra, o que eu fiz nas primeiras 2 sessões, eu trabalhei com o ponto justa ósseo. Então, eu trabalhei com a fossa piriforme com 0,2, eminência malar 0,3, os pontos do arco zigomático 0,2, pre-jaw 0,2, ângulo goníaco 0,3 e distribuí em subcutâneo esse produto. Quando ela vem para a terceira sessão, eu já mudei um pouquinho a abordagem. Eu já não fiz tanto ponto estrutural, porque eu vi que já tinha mudado a estrutura dela. E aí, eu já comecei a trabalhar só com pontos, menos quantidade no arco zigomático e já distribuindo maior quantidade para fazer tração na lateral. E melhorar, então, a qualidade e a estrutura da pele, dando mais firmeza para a pele. E esse foi o resultado que a gente teve quando a gente consegue associar, então, a toxina junto com o Sculptra. Como a gente vê que a gente, no caso da toxina, como equalizou, ela entendia que ela não queria arquear a sobrancelha, ela tinha medo de arquear a sobrancelha, então ela preferiu manter assim, ela entendia que fica mais interessante, então ela queria mais naturalidade. E aí o Sculptra você consegue ver a melhora da qualidade dos tecidos, né? E aí você vê também o contorno como melhorou. Então veja no sorriso como a gente conseguiu segurar. Lembra que eu fiz os pontinhos justa óssea aqui? Aquele arcabouço também acaba fazendo um pouco de miomodulação. Não foi feito toxina para isso. Veja lá quando ela faz o teste de snap, eu chamo muita atenção para essa imagem do lado direito da tela que é o antes, quando ela faz essa puxada, o tecido junta o rosto com o pescoço e depois você já vê, não, uma melhora de contorno, uma firmeza de tecido muito maior. E na vista lateral é muito impressionante o resultado, que a gente vê uma melhora, reposicionamento dos coxins, e tudo com muita naturalidade, que é o que os pacientes buscam, e esse beijão dela aí, mostrando a satisfação, e a gente vê como estava, realmente parecia um beijo mais triste, agora a gente já tem um beijo mais bonito, e a gente pode pensar em evolução. Era isso, Esther, que a gente tinha para falar para todo mundo aqui, conseguimos cobrir aí todos os nossos produtos. Vamos abrir para as Mostrar perguntas, tratamento Esther. combinado com todos eles, abordando o portfólio. E agora, pessoal, a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? A Paty tá fazendo intermediação com as perguntas. Paty, pode falar. Paty está sem áudio. Está com o microfone fechado. Desculpa. Muito obrigada pela excelente aula, mais uma vez. Tivemos aqui a presença de mais de 100 cidades do Brasil todo. E temos aqui já algumas perguntas que eu já até selecionei. Estão chegando perguntas novas. Eu vou começar pelas mais antigas, sobre toxina botulínica. A Débora Torquato, de Fortaleza, Ceará, ela perguntou o seguinte: toxina botulínica no mento para pacientes sem selamento labial passivo não corre o risco de agravar o quadro? Você quer falar? Pode falar.
vamos lá, se tiver toxina no mento, se não corre o risco Se de agrava o piorar, grado, no selamento labial. depende da dose. A gente sabe que Depende. que a ação da toxina é dose dependente, né, Paty? Então, dependendo da dose, se eu tornar o mento incompetente, aí isso pode acontecer. Agora, quando eu tiro a força de um músculo que ele faz a protrusão, mas eu deixo os outros músculos tomarem conta, e associado a esse músculo, eu trabalhei também na região superior, tanto para fazer a musculatura superior também descer um pouco mais, então a gente consegue ali um resultado interessante, entendendo que ela tinha um músculo que era hiperativo. Já que o problema dela estava no lábio superior, e não no lábio inferior. Então, o lábio superior e inferior ele tentava compensar, por isso ficava tão hiperativo. Eu trouxe um pouco mais para a normatividade, para melhorar a relação com os outros músculos, e quando a Esté mostrou lá de toxina, a gente não dá para entender um músculo isolado, os músculos trabalham em conjunto. Então, eu tenho não só ele que levanta o lábio, mas eu tenho os outros músculos também que fazem isso. Então, a gente fez a miomodulação, então a gente desce o lábio de cima, relaxa um pouco de baixo, a gente consegue, como foi visto ali, a gente melhorou bastante a função também do lábio, além da estética. Perfeito. Muito obrigada, Vitor. Vamos para mais uma pergunta. A respeito de Restylane Skin Boosters, temos aqui duas pessoas que mandaram a Daisy de Nonoai, Rio Grande do Sul, e a Raquel Lima mandou agora há pouco, lá do Rio de Janeiro. Elas duas perguntam se a aplicação de Skin Boosters pode ser realizada na região de olheiras ou periorbital. Você vai falar, Pio? Quer falar? Fica... Gente, não é o ideal. A gente preconiza para a região de olheira o Restylane Refine pelas características do produto. Como a gente viu, Skin Booster é tecnologia Nasha, ele é um produto que se ele não for injetado na camada correta, ele vai provocar relevos na região, e por conta disso, na minha opinião, eu não injeto. Não sei você, Vitor, se você tem experiência e quer compartilhar com o pessoal. Então, o que eu penso aqui, ó, às vezes você tem aquelas rugas bem fininhas aqui na Bem, orelha, que muita gente confunde ali querendo usar a toxina botulínica. E a toxina, na verdade, ela precisa ser utilizada quando você tem movimento muscular, não pele flácida, que aí até você está pode falando das piorar. rugas periorais laterais. As periorais laterais, mas Sim. aqui também, aquelas rugas fininhas aqui, no infraorbital, que pega todo o suco nasojugal, que é a goteira lacrimal, e o pálpebro malar, todo o infraorbital. Então, Mas não essas com o rugas... sentido de correção, de Então, é de melhora de aprofundamento. qualidade de pele. Melhora de Eu até qualidade de pele, consigo sim. um pouquinho de correção, considerando lá o Skin Booster, aquele gel que vai melhorar a qualidade. Lembra que eu mostrei o estudo falando de promoção de colágeno? Então, quando eu penso no colágeno, já que esse produto me ajuda a fazer colágeno, é um gel Nasha com uma micropartícula e baixa o swelling factor. E é isso que me dá a tranquilidade de trabalhar com esse produto nessa região, porque o swelling factor é baixo. Agora, eu tenho que trabalhar com pouca quantidade. Então, quando eu faço aí, eu posso fazer até em subcutâneo superficial, não tem problema, porque a partícula é pequena. Mas eu vou fazer ali, ao todo, a gente chega a usar 0,15, ou seja, 15 cliques. Eu determino lá os pontinhos, né? A gente trabalha, não faz filete, né? A gente vê que a literatura toda atual sugere não fazer filete nessa área, e é muito pela drenagem linfática, né? Para você não fazer estase de linfa. Então, a gente trabalha sempre com aqueles pontinhos. Então, você entra ali, você deixa 2 cliques, sai, espaço, 3 cliques, e aí você consegue um resultado muito interessante de melhora de qualidade de pele, de hidratação e tudo isso. Mas, qual é o cuidado, né? Tem muita gente que vem fazer filete com esses produtos e chega a usar 0,5. É muita quantidade de produto, né? É uma região bem delicada e deve ser bem individualizada, né? Vamos para agora um pouquinho. O Paulo Stefano, de Vitória, Espírito Santo, ele mandou uma pergunta, vou tentar ver se, Paulo, você me responda se é isso que você quer saber. Ele disse que se o Sculptra, ele volumiza pela resposta inflamatória, como seria a aplicação periosteal, supraperiosteal, né? Para volumizar, porque acho que ele gostaria de saber qual a intenção da aplicação supraperiosteal no caso do Sculptra, já que ele não é para volumizar, né? Creio que seja essa a pergunta dele. Baseado no seu caso, você explica, Vi? Pode ser?
Bom, o Sculptra, o que tem que se entender é o que eu falei ali, tem que pensar 3D quando a gente pensa em Sculptra, né? Então, quando eu estou colocando ele justa ósseo, eu estou procurando fazer arcabouços, eu estou querendo fazer uma estruturação para permitir a entrada de todas as células, fibroblasto, todas as células que vão gerar novas proteínas da matriz celular, principalmente colágeno. Vale entender que quando eu estou... Muita gente fica confuso falando assim, mas veja, eu tenho, perto do osso, eu tenho menos fibroblasto. Gente, quando você tem uma remodelação óssea, a matriz óssea, ela é puro fibroblasto. Né? Na remodelação óssea, você tem muito fibroblasto, não é só fibroblasto. E quando você está em subcutâneo, você tem... hoje a literatura mostra para a gente que as células do subcutâneo são as mais versáteis, as células-tronco, que pode se transformar em qualquer célula. E quando você faz uma bioestimulação com um biopolímero, que funciona por uma resposta inflamatória de baixa intensidade, então você vai ter qualquer outro tipo de célula podendo ser formada. Principalmente numa resposta cicatricial que você vem com fibroblasto e fibras colágeno do tipo 1 e do tipo 3. Então, o que a gente vem buscando hoje de entendimento é qual o tipo de colágeno, se é o tipo 1, tipo 3, o que varia. A gente sabe que o subcutâneo é muito mais do tipo 1, mas tem do tipo 3 também. E justa óssea, a gente imagina o que a literatura fala dos scaffolds ali, inclusive na odontologia, o PLLA já foi utilizado com esse intuito, quando extraía dente, tinha um alvéolo aberto, colocava o PLLA para fazer justamente esse arcabouço, para poder formar celulose. Então, a gente imagina um colágeno tipo 1 sendo formado mais nessa região. Enfim, a ideia não é diferente do que quando eu trabalho com os preenchedores, que eu faço os pilares, justa ósseo, e depois em subcutâneo faço o preenchimento. Então, eu quero melhorar a espessura dérmica. E como eu faço um estímulo deixando um bolos lá, eu vou conseguir ter uma espessura, como se fosse um arcabouço, uma estruturazinha de escultura lá embaixo, justa ósseo. Até, Vitor, pegando esse gancho, teve algumas perguntas a respeito de Sculptra da Amanda Brasil, ela é de São Paulo, a respeito justamente dessa aplicação justa óssea, e se houve alguma mudança na recomendação sobre a massagem também, a respeito de fazer ou não nódulos, né? Porque às vezes pode gerar uma certa dúvida no sentido, já que eu vou fazer em bola justa óssea, eu não devo mexer, mas aí eu gostaria que você explicasse a respeito disso, tanto na aplicação supraperiosteal, quanto na aplicação também do subcutâneo em relação à massagem, a regra dos 5. Isso, não, Paty, não teve nenhuma alteração. Na verdade, você continua trabalhando, até porque, assim, a gente vê que o índice de evento adverso, eu mostrei um trabalho de janeiro de 2021, que fala que nódulos, que é o que mais preocupa com o Sculptra, é 0,4%. E quando você entende que a massagem ela ajuda demais a você a diminuir essa taxa de eventos adversos, isso é muito importante manter. Então, na verdade, eu até nos cursos lá, né, eu brinco, eu digo para todo mundo que quando você faz massagem é a hora de você refazer a amizade com o paciente, depois de tanta cânula e agulha que você colocou no paciente. Então, eu falo assim, ó, eu falo para o paciente, ó, aqui foi bolos, aqui foi bolos, aqui foi bolos, e aqui você distribui o produto assim. Então, é muito interessante ensinar o paciente a fazer essa massagem. Eu posso falar, a minha estatística é pequena, o meu serviço é particular, privado, mas a gente não tem nódulo com Sculptra. E no nosso serviço da Let's Rock, por exemplo, que a gente faz isso no nosso curso, a gente tem aí 500 pacientes tratados praticamente desde agosto do ano passado, a gente também não tem nódulo de Sculptra lá no nosso curso. É a utilização correta do produto, usar pouco volume, pouca quantidade em áreas pequenas, não superficializar o produto e fazer a massagem, tudo isso tem dado muito sucesso, eficácia, segurança e satisfação do paciente. Sempre, né, Vitor? Segurança sempre acima de tudo, né? Mais uma pergunta agora, vamos um pouquinho para a Restilane. A Dirce Carardi, de Passo Fundo, ela perguntou o seguinte: se podemos fazer a combinação de lift para supraperiosteal e Restilane clássico no subcutâneo para áreas como malar e ângulo de mandíbula em pacientes com pele mais espessa. Então, seriam duas tecnologias NASHA, né? Vi, posso dar a minha opinião, depois você fala a sua? A gente sabe que tem bastante gente que utiliza o lift como sustentação e o Restylane como cobertura, entre aspas. Visto as propriedades reológicas dos produtos, a gente teria um resultado melhor se a gente trabalhasse no sentido de sustentação com um produto NASHA e na parte maior de cobertura com um produto da linha OBT.
mas eu sei que tem bastante gente que faz, eu não faço, nunca fiz. Eu acho que você faz, Vitor, se você quiser falar da sua experiência a respeito, acho que traz, não deve trazer resultados ruins, mas acredito que com a linha OBT a gente tenha resultados mais satisfatórios nesse sentido. É isso aí, Sté. Assim, ó, quando eu penso na região de eminência malar, arco zigomático, para estruturar terço médio, eu sempre busco combinar a Nasha com o OBT, sempre. Uhum. Então, eu penso sempre assim, ó, se eu tenho um paciente que tem um tecido de cobertura espesso, o rosto mais redondinho, eu olho para o paciente, planejo o paciente primeiro como um todo, né? O que eu quero nesse paciente? Eu quero criar definições, eu quero volumizar o rosto dele. Então, o paciente com rosto redondo, eu quero criar definição, eu quero criar o arco zigomático, o paciente busca o top model look lá, ela quer essa estrutura. Então, ali eu trabalho muito com lift e cubro com define. Quando eu tenho um paciente com o rosto bem fininho, bem magrinho, mas um bom tecido de cobertura, eu ainda vou com lift e vou com volume para cobrir. Isso no terço médio. Agora, se o tecido é fininho, eu posso fazer os pontos de estrutura já com o define. E posso cobrir com o volume depois. Ângulo goníaco, aí sim, tem paciente que quer melhorar o contorno. Eu estou falando de separação de cabeça e pescoço, não estou falando de projeção. Em cima do masseter, a minha recomendação é que você não coloque nenhum Nasha. Porque o que a gente já teve experiência até de aluno que veio para o nosso curso que já tinha feito isso com lift, a gente teve que tirar, porque ele fica aparente em subcutâneo em cima do masseter. Porque é um produto firme, que ele se integra focal no tecido. Então, em cima do masseter, OBT. Em cima do masseter, eu vou com volume, eu vou com define, depende do que você quer lá. Quer projetar bastante? Bota o define em cima. Agora, se eu quero melhorar o contorno, que eu estou falando da moldura, assim, do quadro, né? Da moldura ali, do Lzinho, do ângulo, aí eu posso fazer o ponto estrutural com o lift e posso cobrir com o Restylane. Mas eu estou falando só da demarcar, deixar bem definido isso. Então, não estou falando de projetar em cima de uma seta, porque é o que você falou, né? Em cima de áreas móveis, e assim, mas aqui é móvel? É muito móvel em cima de uma seta. Você mexe, se uma seta mexe. Então, não, ali... movimenta a cabeça, você vê... Uma seta vai junto. E aí é muito interessante você pensar que quando ele fizer o movimento, você vai ter um objetivo que ele tem complacência, ele é flexível, que ele vai acompanhar o movimento. Então, eu penso a isso. Quando eu falo de mente, eu quero fazer umas... Às vezes... E aí você tem que olhar o paciente também. Tem paciente que você vai fazer tudo isso, para todo contorno, eu posso fazer tudo com lift, ponto estrutural e cubro com define. Ou o paciente que tem o rosto mais fininho, que você quer fazer uma marcação bem... Já vem com o contorno e já tem. Naturalmente, ele já tem aquele contorno bem marcadinho. Aí você pode ir com o Restylane para cobrir. Mas você tem que entender o paciente e graças a Deus, a gente tem esse baita portfólio aí para poder escolher o que você quer, endereçando, customizando o tratamento para cada paciente. Muito bom, Vitor. Excelente. E pegando esse gancho aí de Restylane, às vezes de algumas indicações, uma variação, diria assim, de indicação, devido às características biológicas do produto. Tem uma pergunta aqui, que é da Carolina Sattler, Rio de Janeiro. Ela perguntou o seguinte: qual a opinião de vocês sobre a utilização do Define para preenchimento labial? Bom, posso falar, Vi? Por favor, Sam. A gente tem um produto específico para a área de lábios, que é o Restylane Kiss, que ele tem propriedades que são específicas para essa região, que vão acompanhar a movimentação do lábio. Não é à toa que existe um produto para esta região, né? Por conta disso, Carol, o que eu penso? Se a gente quer entregar um resultado uau para o paciente, um resultado que realmente vai trazer valor para esse paciente, a gente utilizar um produto que a gente consiga acompanhar a movimentação da área e que ele consiga não perder a expressão dele, foi o que o Vitor falou lá no começo da aula. Não adianta o paciente ficar lindo, estático, né? E a hora que ele se movimentar, ele não conseguir realizar as expressões dele. Então, a gente sabe que com o Kiss, a gente tem um produto que tem propriedade para entregar para a gente a necessidade daquela região, que é uma região extremamente móvel, tá? E a gente já sabe que outros produtos podem não trazer um resultado tão satisfatório. Então, na minha opinião, eu trabalharia com o Kiss nessa região.
Eu concordo contigo, Sté, e penso que às vezes você quer ter mais volume, você pode fazer isso gradual. A literatura, de novo, vou voltar para a literatura, lembrando que a sugestão é que você sempre faça tratamento, principalmente no lábio, que você tem, às vezes vai fazer um acidente vascular, não é nem por injeção intravascular, é por Por compressão, compressão, né? Sim. quantidade exagerada de produto, né? Então, então você pode fazendo gradualmente, faz o produto, espera integrar, né? A gente está falando hoje, a literatura fala em 45 dias aproximadamente de integração e estabilização do produto, faz mais um, não tem problema, né? Mas aí você já teve a integração, neovascularização, tudo aconteceu. Só para lembrar, o Define, eu sei de muita gente que gosta, eu também concordo contigo, o produto para milquice, para o lábio, né? Mas o Define, lembra que é um produto um pouco pesado, que ele tem um G' alto e uma partícula maior. Então, quando você pensa nele, ele pode ter um resultado até interessante. Depende. Se você tiver um paciente que tem realmente uma boa estrutura muscular, um bom perioral, pode até ficar interessante. Mas, caso contrário, você pode ter um peso tão grande no lábio, que é o que a Esté falou, ele vai ficar lindo na foto e horroroso no vídeo. Então, cuidado ali, eu acho que... Carol, eu sei que você faz lábios muito bonitos, continua usando o kit que vai dar super certo aí. Muito bem, Vitor. Obrigada, Esté, Vitor. Antes de continuar para a próxima pergunta, a gente já vai encerrar. Tem algumas perguntas que a gente pode ir respondendo aqui depois para vocês. Eu queria refazer essa informação, que existe aqui embaixo uma barra, onde temos a opção materiais. Tem uma nuvem com uma setinha. Nessa aba, vocês vão ter alguns materiais disponíveis para download, como alguns booklets, como o próprio vídeo da reconstituição de Sculptra. Então, eu gostaria que vocês realmente acessassem esse conteúdo. Ele vai ficar aqui disponível, mesmo após a finalização, assim como todas as outras aulas que nós já tivemos desde o início dos nossos web meetings estão também disponíveis na plataforma. Vocês têm que aproveitar isso e não percam essa oportunidade de fazer esses downloads, tá bom? Então, vamos lá, a gente já vai encerrar. Eu vou fazer mais uma pergunta de Sculptra. Uma pergunta a respeito que é bem interessante no sentido do que vocês falaram dos pilares. E outra que é uma pergunta, Vitor, que eu não quero deixar de fazer, porque é uma dúvida também de muita gente, né? Então, assim, a Simone Magalhães, ela perguntou o seguinte: se podemos começar com o Sculptra, caso o paciente não queira volume. E a Adriana Rodrigues, de São Paulo, ela perguntou se pode ser usado soro fisiológico na diluição do Sculptra. Então, essas duas perguntas a gente vai encerrar e depois vocês passam para mim, tá bom? Bom, falando dos pilares, podemos começar sim com o Sculptra. Na verdade, a ordem que a gente colocou de tratamento, pensando em produtos de entrada, então quais são os produtos que quando o paciente chega no consultório, a gente consegue oferecer para ele como número 1? Geralmente a gente vai oferecer os Spor, a gente vai fazer como um segundo tratamento, caso o paciente nunca tenha feito tratamentos estéticos, a gente acaba entrando com o Skin Booster, e aí depois a gente evolui para tratamentos um pouco mais elaborados, um pouco mais invasivos. Foi por isso que a gente colocou nessa ordem, mas não tem problema nenhum escolher como primeiro tratamento o Sculptra. Concordo 100% contigo, Stan. E aí só, então, para fechar com relação ao soro fisiológico, né? É outro mantra que, né, eu sempre faço nos cursos lá, eu tenho a oportunidade sempre de falar do Sculptra. Eu sempre faço o pessoal falar comigo, repete comigo, por favor, água estéril para injeção. Porque, às vezes, a gente recebe umas perguntas aí dos colegas, olha, o meu amigo preparou o Sculptra com soro fisiológico, Vitor, o que é que eu faço? Olha, eu mando jogar fora. Mas, poxa, o que eu vou fazer? Eu não tenho literatura, eu não sei o que vai acontecer. In vitro parece que funciona, mas eu não sei em vivo. Né? E aí, eu preciso trazer à luz um conhecimento que, assim, a partícula do Sculptra é uma partícula anfifílica, que ela tem dois polos diferentes, um que se liga à água e outro que se liga ao lipídio. E a água estéril para injeção tem água e tem lipídio, que a Vivi gosta de falar que ela, como se fosse abrindo uma flor, assim, ela facilita essa partícula abrir e poder ter a função dela, que é de trazer o bioestímulo, de ter a interação com o biopolímero, gerar aquela resposta inflamatória de pouca estímulo, mas de longa duração, para que a gente possa ter lá todos os estímulos de matrizes, polímeros e ter o colágeno e a pele bonita e de melhor qualidade.
E não tem porquê, né, Vitor? A própria orientação, o ideal é a gente sempre seguir a orientação da empresa. A empresa preconiza de uma determinada forma por um motivo específico, é porque foi pesquisado dessa forma, né? E a gente seguindo a orientação da empresa, a gente consegue se resguardar e ter respaldo também para o que a gente está fazendo. A gente não pode utilizar, deixar de fazer procedimentos nos nossos pacientes sem ter o nosso embasamento bem fixo. Perfeito. Gente, muito obrigada. Primeiramente, eu quero parabenizar a Esté pela estreia dela. Para nós Ainda tenho muito que aprender. Nossa, a gente aprende com você, a gente quer agradecer todo o seu empenho. Muitas pessoas aqui mandaram elogios para a aula, muitas pessoas mandaram elogios para a Esté, que ela era o que faltava na nossa equipe, realmente. Gente. Muito feliz com a sua presença aqui, eu tenho certeza que vai agregar muito, né, Vitor? Já está, né? E nós juntos vamos aí trazer muitas novidades para todos vocês, fiquem ligados, porque já começamos aí com essa novidade incrível da reconstituição de Sculptra, que, assim, é algo que vai trazer ainda mais benefício, tornar esse produto ainda mais perfeito, que eu tenho uma paixão por ele, né? Então, gente, obrigada. Eu quero passar a palavra para vocês para a gente encerrar. E é isso. Beleza, pessoal. Até mais. Muito obrigada pelos elogios, muito obrigada por vocês terem assistido a aula. Eu espero realmente agregar. É muito gostoso trabalhar com a Paty e com o Vitor. Eu aprendo todos os dias com eles, estou aprendendo cada vez mais. E até a próxima. Eu também, boa noite, pessoal. Obrigado por estar aqui com a gente. Esté, obrigado pela parceria aí dessa noite. Paty, mais uma vez, obrigado por receber a gente também aí na Sala Galderma. E conte com a gente. A ideia é sempre compartilhar literatura, experiência clínica, para que vocês possam aproveitar o máximo possível da excelência desses produtos e cuidar bem dos seus pacientes. É isso aí. Valeu, até a próxima. Tchau.